Sabe, quando a gente olha para a economia, uma coisa fica bem clara: os resultados nunca são iguais para todo mundo. E poucas diferenças são tão persistentes quanto aquelas que a gente vê entre homens e mulheres. Então, vamos mergulhar a fundo nos números para entender qual é a real dimensão dessa lacuna econômica de gênero e o que de fato está por trás dela. E aí, claro, fica a grande pergunta, né? Por que, mesmo com tantos avanços sociais, essas diferenças econômicas entre homens e mulheres ainda existem? Para a gente achar a resposta, o melhor caminho é seguir o que os dados e as pesquisas mais recentes estão mostrando. E aqui é que a coisa começa a ficar surpreendente, porque, intuitivamente, a gente poderia pensar que fatores como educação, anos de trabalho, tudo isso explicaria a diferença. Mas a verdade é que não explicam tudo. E é exatamente aí que a investigação fica interessante de verdade, porque nos força a olhar para fatores muito mais sutis. Pois é, a pesquisa econômica mais moderna está mergulhando justamente nisso, nas possíveis diferenças de comportamento e até psicológicas. Será que a chave para desvendar esse mistério econômico está na forma como homens e mulheres pensam e agem em certas situações? Ok, então vamos começar pelo começo, pela primeira peça desse quebra-cabeça, os números mais básicos, a diferença salarial. E quando a gente olha para a evolução disso ao longo do tempo, a dimensão do desafio fica bem nítida. Olhando para os Estados Unidos, por exemplo, o progresso é inegável. Lá em 1980, a renda de uma mulher era, em média, uns 62% da de um homem. 30 anos depois, em 2010, esse número saltou para quase 80%. É um avanço e tanto, mas a lacuna, mesmo menor, continua lá. E isso, claro, levanta uma outra questão. É aqui que a análise fica mais refinada. Porque uma coisa é a diferença geral. Outra coisa, bem diferente, é o que acontece quando a gente compara, sabe, maçãs com maçãs. Ou seja, pessoas com o mesmo nível de educação, a mesma idade e a mesma experiência profissional. Certo. Vamos dar uma olhada de perto. Esse gráfico aqui é fundamental para a nossa análise. A barra maior representa a diferença salarial total que a gente viu. Já a barra menor é o que sobra depois que os pesquisadores controlam por tudo: educação, experiência, setor de trabalho. E o resultado é claro. Mesmo depois de todos esses ajustes, uma parte considerável da diferença simplesmente não desaparece. E aí, chegamos nesse número que é o coração do mistério: 9%. Mesmo quando se compara homens e mulheres com qualificações idênticas na mesma área, ainda existe essa lacuna não explicada. É esse fantasma de 9% que os economistas do mundo todo estão tentando entender. Só que essa história não para no salário, não. Ela vai além, ela chega nos cargos de poder. E aqui a gente encontra outra barreira muito conhecida, o famoso teto de vidro, que parece impedir que as mulheres cheguem aos postos mais altos das empresas. Olha esses números das maiores empresas dos Estados Unidos, as da Fortune 500. São impressionantes. Apenas 3,6% dos CEOs são mulheres. Conforme a gente sobe na hierarquia, a representação feminina vai despencando. É um funil que fica muito estreito lá no topo. E para ninguém pensar que isso é uma coisa só dos Estados Unidos, vamos cruzar o oceano. Na União Europeia, o cenário se repete. Menos de 14% dos membros dos conselhos das grandes empresas são mulheres. E não para por aí. Dados mais recentes, destacados pela economista Marion Bertrand, confirmam que essa tendência continua. Em 2017, os percentuais de CEOs mulheres ainda eram bem baixinhos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o que só reforça essa imagem do teto de vidro. Beleza. Então os dados estão na mesa. A gente tem uma lacuna de salário e de poder. A pergunta de US$ 1 milhão agora é: por quê? O que está por trás desses números todos? Tentar encontrar as raízes dessas diferenças é o grande desafio. E como a gente vai ver, não existe uma resposta única e simples. Existem várias hipóteses sendo discutidas, e os pesquisadores estão analisando cada uma delas com muito cuidado. E olha, a lista de possíveis explicações é bem longa. Ela vai desde preferências por tipos diferentes de trabalho, até diferenças em traços psicológicos, como autoconfiança. Também se investiga se homens e mulheres reagem de forma distinta a incentivos, como negociam salários, ou com que frequência buscam uma promoção. E, claro, a possibilidade de discriminação direta continua sendo um fator crucial em qualquer análise. Para a gente organizar o pensamento, dá para dividir tudo isso em duas grandes caixas. A primeira é sobre diferenças em traços, coisas como preferências pessoais ou níveis de confiança. A segunda é sobre diferenças na resposta, ou seja,
como homens e mulheres podem reagir de maneiras diferentes às mesmas situações, seja uma negociação salarial ou a chance de liderar um projeto de alto risco. E é isso que nos traz para o que tem de mais novo, para a fronteira da pesquisa hoje em dia, que está focada num elemento central para o sucesso profissional: a competição. É só parar para pensar um pouco. Para chegar no topo de qualquer carreira, o caminho é super competitivo, é uma disputa. Por isso, a forma como cada pessoa lida com a competição, se ela busca ou se ela evita, pode acabar sendo um fator que define muita coisa. É aqui que a pesquisa está focando agora, com experimentos para responder a duas perguntas que são cruciais. Primeira, uma vez dentro de uma competição, homens e mulheres performam de maneira diferente? E a segunda, que talvez seja ainda mais importante, será que existe uma diferença na simples disposição de entrar na competição? E claro, os economistas deram nomes técnicos para isso. Margem intensiva tem a ver com desempenho dentro da arena competitiva. Já a margem extensiva é sobre a decisão de entrar ou não nessa arena. Essa distinção é fundamental, porque talvez a grande diferença não esteja em como as pessoas jogam o jogo, mas em quem decide de fato jogar. E no fim das contas, fica essa reflexão poderosa no ar. Para a gente entender a lacuna de gênero nos cargos de liderança, o que será que é mais decisivo? O desempenho de alguém durante a competição por uma promoção ou a disposição inicial de sequer participar dessa competição? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para desvendar uma parte enorme desse quebra-cabeça tão complexo.